Agora nós vamos falar do desenvolvimento psicossocial na idade adulta. Os cientistas do desenvolvimento veem o curso do desenvolvimento psicossocial da meia-idade de duas formas diferentes, de maneira objetiva e de maneira subjetiva. Objetiva é quando examinado a trajetória ou rotas, como a evolução de um indivíduo no decorrer de sua vida. Subjetivo, quando as pessoas ativamente constroem seu senso de individualidade e estrutura de sua própria vida. Mudanças e continuidade na meia-idade devem ser vistas sob a perspectiva de todo o ciclo da vida, como, por exemplo, experiências na infância, esforços na juventude devem ser considerados. Contudo, padrões iniciais não são necessariamente um modelo para padrões posteriores. Nem mesmo as preocupações continuam as mesmas durante o decorrer de nossa vida. Em termos psicossociais, a idade adulta já foi considerada um período relativamente estável. Para Freud, no entanto, não via propósito na psicoterapia para pessoas com mais de 50 anos de idade. Para ele acreditava que a personalidade estivesse permanentemente formada nesta idade e que os processos mentais fossem muito inflexíveis. O psicólogo suíço Carl, o primeiro grande teórico do desenvolvimento adulto, sustentava que um indivíduo em um desenvolvimento saudável na meia-idade exige individuação, a emergência do verdadeiro self, através da equilibração ou da integração das partes conflitantes da personalidade, inclusive aquelas até então negligenciadas. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Henrique e eu vou continuar falando um pouquinho sobre os modelos de crise normativas. Eu vou falar um pouquinho sobre reatividade versus estagnação, o relógio social e o self na vida adulta. Bom, reatividade versus estagnação. Esse é um conceito proposto por Erikson, desses dois termos. Reatividade, segundo ele, acontece naquele período chamado da sétima crise, onde a preocupação dos adultos se dá com a orientação e deixar um legado para gerações futuras. Isso é visto no relacionamento entre pais e filhos e netos, na política ou mesmo na educação formal entre alunos e professores. A maior ênfase é em deixar um legado, em aconselhar, em, de certa forma, se imortalizar, educando, ajudando as gerações futuras. Fala um pouquinho sobre o relógio social. O que é o relógio social? Ele tem mais a ver com estágios na vida da pessoa no período da meia-idade do que com a idade em si. Por exemplo, dependendo do contexto social que a pessoa está inserida, o relógio social ele vai ser diferente. É marcado por eventos importantes, como a saída dos filhos de casa. Pode ser marcado também pelo divórcio. E, por exemplo, na vida da mulher, nesse período é onde os filhos saem de casa, e há uma mudança repentina na rotina da mulher. Por último, vou finalizar falando um pouquinho sobre o self na vida adulta. Esse período é onde acontece normalmente a crise da meia-idade. É um período de transição normal. Por que acontece a crise? Isso depende. Depende, por exemplo, das circunstâncias individuais da pessoa ou dos seus recursos pessoais. Bom, é conhecida também como a segunda adolescência. Por as pessoas ficarem mais cônscias, estarem sujeitas à morte, por exemplo, elas se preocupam mais com o seu interior, uma espécie de crise existencial, e começam a fazer um balanço da sua vida, medindo o seu sucesso financeiro, profissional, de acordo com os parâmetros do contexto em que vive. Olá, tudo bem? Estarei falando sobre estilo de identidade. Vale ressaltar que a identidade é formada de percepções acumuladas do self, tanto consciente como inconsciente.
Traços de personalidade percebido, ou seja, pessoas mostram percepções que são constantemente confirmadas ou alteradas em respostas às novas informações que podem ser provenientes de um relacionamento íntimo, de situações relacionadas com o trabalho, de atividades comunitárias e de outras experiências. Segundo Wilt Bonney, as pessoas lidam com mudanças físicas, mentais e emocionais associadas à chegada à velhice de um modo muito semelhante ao que utiliza para lidar com outras experiências que desafiam o esquema de identidade. Por exemplo, existem pessoas similativas que procuram manter uma autoimagem de juventude a todo custo. Já pessoas acomodativas podem identificar-se talvez prematuramente como velhas, preocupando-se com os sintomas do envelhecimento e assim causando até mesmo doenças. O campo relativamente novo da psicologia narrativa vê o desenvolvimento da identidade como um processo contínuo de construção de nossa história pessoal de vida. A meia-idade costuma ser uma época de revisão da história de vida. Uma crise de meia-idade pode ser vivenciada como uma ruptura prematura na continuidade e na coerência. Para ter a saúde mental positiva, não é apenas a ausência de doença mental. A saúde mental positiva envolve uma sensação de bem-estar psicológico, que anda de mãos dadas com um senso de identidade saudável. Para Erickson, o funcionamento psicológico saudável na meia-idade depende do êxito da resolução da crise da geratividade versus estagnação. Ele constatou que a geratividade é fundamental para o ajustamento psicopal bem-sucedido na meia-idade. Ainda sobre a identidade, um ponto a ser mencionado é a identidade de gênero. Estudos feitos entre as décadas de 60 a 80 mostraram que na meia-idade, homens são mais abertos aos relacionamentos, aos sentimentos e são mais zelosos, características tradicionalmente rotuladas como femininas, ao passo que as mulheres nessa idade eram mais assertivas, autoconfiantes e orientadas às realizações, características tradicionalmente rotuladas como masculinas. Alguns cientistas sociais atribuem esse desenvolvimento a mudanças hormonais. E o psicólogo David Gutman, ele usa a expressão permutação de gênero para falar da inversão de papéis de gênero após o término da criação dos filhos. Um fator também importante de se mencionar são as mudanças nos relacionamentos na idade adulta. Por exemplo, dentro desse termo, nós temos aí as teorias do contato social. Primeira delas, teoria do comboio social, onde as pessoas passam pela vida cercada por ciclos concêntricos de relações íntimas, com variados graus de proximidade, com as quais elas podem contar para auxílio, para bem-estar e para apoio social. E numa entrevista foi detectado que as pessoas de meia idade, elas têm mais pessoas nesses círculos. Também tem a teoria da seletividade socioemocional, proposta por Carstensen, de que as pessoas escolhem seus contatos sociais durante a vida com base na importância relativa da interação social como fonte de informação, auxílio no desenvolvimento, manutenção de autoconceito como fonte de bem-estar também. Com relação ao bem-estar, nessa idade é muito comum identificar que os relacionamentos estão ligados à qualidade de vida. Na idade adulta, as pessoas procuram se aprofundar nos relacionamentos como um meio de melhorar a sua saúde física e também a sua saúde mental e emocional. Entre esses relacionamentos, nós temos o casamento. Percebe-se que, na atualidade, os casamentos nessa idade, eles têm uma duração maior, uma vez que a expectativa de vida cresce, logo também as pessoas elas ficam por mais tempo casadas. E a qualidade no casamento e a satisfação está diretamente relacionada à qualidade no relacionamento e no conceito que se tem de si mesmo e também do parceiro. Olá, eu sou o Matheus e eu vou, dando continuidade aqui ao nosso trabalho, ingressar no assunto de divórcio na idade adulta. Geralmente, a maioria dos divórcios ocorre durante os primeiros 10 anos, né, de matrimônio. Logo após esse tempo, fica mais estaticamente difícil de acontecer um divórcio, né? Tem muitos fatores que podem fazer com que um casamento consiga se prolongar ou
no caso se findar, que é a questão do capital conjugal, que são os recursos, os bens materiais que o casal consegue adquirir juntos, e automaticamente essa separação faz com que um saia prejudicado e o outro não. Mas também a síndrome do ninho vazio, que é muito comum com pais que estão casados só para cuidar dos filhos ou em prol dos filhos. E quando eles saem de casa, eles veem uma oportunidade, uma válvula de escape para poder encerrar seu relacionamento com o cônjuge, né? Ingressando aqui na parte de amizades, né, as pesquisas dizem que é muito comum as amizades, por exemplo, na meia-idade, justamente serem mais intensas, né? Porque a pessoa às vezes passa por algumas dificuldades, alguns traumas. Então os adultos de meia idade recorrem aos amigos em busca de apoio emocional, orientação prática, conforto, né? Criar filhos é um processo de justamente deixar acontecer, né? Como diz aqui na parte de relacionamento com os filhos. E muitos filhos adolescentes, por exemplo, têm que lidar com essa questão com seus pais. Os pais não aceitam o que os filhos querem ser e acabam interferindo e causando uma grande confusão. Então a tarefa importante para os pais é aceitar os filhos como eles são, né? E para muitos pais também é muito difícil essa questão da síndrome do ninho vazio, que é quando o filho sai de casa devido a um casamento, ingressa na faculdade, né, sai de casa. Então também é uma parte muito comum, muito importante para a questão familiar, né? Mas também tem a síndrome da porta giratória, que é quando os filhos não conseguem se justamente se desenvolver, acabam se frustrando amorosamente, né? Enfim, e acabam voltando para sua casa e muitas vezes causando transtorno agora para os pais novamente, né? Que tem que lidar aí, em vez de ter uma segunda lua de mel, em vez de ter um futuro um pouco diferente, agora tem que estar com seu filho adulto em casa.